Olá, vamos iniciar esse vídeo com o objetivo de debater sobre a saúde. O que você imagina quando se fala sobre saúde? Podemos imaginar várias coisas. O que essas imagens significam para você? Olhe bem, quando eu olho para essas imagens, me vem logo a associação da saúde aos ditames biomédicos, nesse caso, aos exames periódicos que fazemos. Para falar sobre a influência da tradição biomédica para a compreensão de saúde, vou recorrer ao livro Nascimento da Clínica, do filósofo francês Michel Foucault, escrito por ele. Esse filósofo nasceu em 1926 e faleceu em 1984. Esse é um livro em que ele mostra como que se configura a medicina moderna, fundamentada num discurso racional e científico, no final do século XVIII e início do século XIX. Nesse contexto, funda-se a anatomoclínica e a doença deixa de ser considerado algo abstrato. O foco passa a ser a doença passível de ser vista no corpo. É nessa época que surge, então, um modelo de ser humano saudável que vai contribuir com uma postura normativa para identificar o que é considerado saúde e o que é considerado doença. Saúde e doença são vistas como estando em oposição. A saúde, nesse contexto, é reconhecida como ausência de doença. Mas que implicações esse conceito de saúde traz para as práticas sociais? Esse conceito de ausência de doença, que implicações são essas? Nós observamos que há uma ênfase nos aspectos biológicos. A prescrição dos exercícios físicos são ditadas a partir de modelos, onde quem é considerado doente não pode participar, trazendo foco da exclusão. Vou dar um exemplo bem cotidiano. Eu, que uso óculos, que tenho problema na minha visão, sou considerada por esse conceito de saúde como ausência de doença, sou considerada uma pessoa doente, né? E não posso participar de determinadas práticas sociais, se a gente tiver o embasamento nesse conceito de ausência de doença. Esse conceito traz uma relação linear entre a prática de exercícios físicos e a saúde, como se o exercício físico por si só fosse capaz de produzir saúde. Vocês observem essa imagem dos métodos ginásticos no início do século XX no Brasil. É uma imagem de ginástica para meninas numa aula de educação física escolar em Porto Alegre, onde essa imagem do acervo do Centro de Memória Esportivo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, esses métodos ginásticos, eles eram amparados pelos saberes médico-higienistas, né? Eram muitas práticas, vários métodos ginásticos, mas ainda até hoje, diversas práticas sociais ainda são regidas pelo que é normal e o que é patológico. Vamos passar agora para um outro conceito importante que surgiu em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Esse conceito ele é proposto pela Organização Mundial de Saúde com o intuito de trazer certos avanços por incluir as questões sociais no âmbito da saúde e o reconhecimento do direito à saúde e da obrigação do Estado nos cuidados com a saúde da população. Então, saúde
para a OMS, é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não se reduz apenas à ausência de enfermidade, à ausência de doença. Todavia, esse conceito vem recebendo críticas por ser um conceito idealizado, é uma utopia querer chegar nesse completo bem-estar. Além disso, nesse conceito, a gente vê implícito uma fragmentação do ser humano em físico, mental e social. Então, diante da necessidade de buscar um conceito mais amplo, que abarque tanto o orgânico quanto o social, que abarque a totalidade do ser, a gente vai em busca do conceito de saúde trazido pelo filósofo alemão Hans-Georg Gadamer. Esse livro é O Mistério da Saúde, né? Vou falar um pouquinho sobre esse filósofo que nasceu em 1900 e faleceu em 2002 com 102 anos, né? Então, nesse livro, ele aborda a saúde como um fenômeno da nossa existência. Por estarmos vivos, estamos sempre em busca de saúde. Gadamer, ele vai considerar a saúde como um mistério, como diz o título do livro, né? Porque a saúde ela não chama a nossa atenção. Só quando algo está errado é que a gente começa a se incomodar. E aí a gente começa a pensar, né? Será que eu estou com saúde? O que está acontecendo comigo? Então, para ele, a saúde é um processo dinâmico e que não está em oposição à doença. A saúde se encontra, então, sempre dentro de um horizonte de perturbações e de ameaças. E a doença, para ele, não é apenas um fato biológico, mas também é um processo relacionado à história de vida do indivíduo com a sociedade em que esse indivíduo está inserido e acontece quando há alguma perda do equilíbrio. A saúde, para Gadamer, é esse ritmo da nossa vida, esse processo constante e contínuo de busca pelo nosso equilíbrio. A saúde abarca tanto os aspectos orgânicos quanto os aspectos sociais. Fala que a diferença entre saúde e doença não é tão clara assim. Cada um é capaz de sentir se está doente, se está se sentindo com saúde. E o que isso nos traz? Isso nos traz o grande desafio de estarmos atentos a nós mesmos no nosso dia a dia. Então, eu trago algumas referências para você, quem tiver o interesse de aprofundar sobre a temática da saúde, né? Trago um artigo da revista Motriz, chamado Saúde nos Parâmetros Curriculares Nacionais, estabelecendo relações com a educação física. Trago um artigo da Revista Brasileira de Ciências do Esporte sobre a ideologia da saúde e a educação física. Trago os 2 livros que já citei no vídeo de hoje, O Nascimento da Clínica, do Michel Foucault, e O Mistério da Saúde, de Gadamer. E trago 2 artigos do periódico História, Ciência, Saúde, Manguinhos, sobre a educação física e a contribuição do pensamento médico e higienista, né, às relações com a saúde, tá? São 2 textos importantes, quem quiser se aprofundar. Então, pessoal, um grande abraço para todos.